Eu sou a professora Jéssica, estou atuando no momento na escola Modesto Tavares de Lima e meu público-alvo é a educação especial. Eu sou do ensino colaborativo, estou atuando nessa área nesse momento. Eu já atuei como itinerante, já atuei como professora PMJ, do lado do aluno, né? E estou aí nessa área. No momento eu atuo no ensino colaborativo, como eu disse, né? Com as crianças com todos os tipos de deficiência, né? Autista, deficiente intelectual, visual, com deficiência auditiva. Eu atendo todas as especificidades, assim, no momento. São vários casos que me incentivaram a continuar, né, a atuar nessa área. O primeiro deles é meu filho, que é autista, que ele nasceu com espectro autista, então ele, assim, não tem laudo até o momento, mas ele faz acompanhamento, né, ele tem laudo de altas habilidades, mas o laudo do autismo eu ainda não consegui. Mas eu acredito que ele seja autista, sim. Pela minha vivência, né? Aí eu comecei lá em 2012, trabalhar nessa área, buscar mais informações, porque eu não sabia nada sobre. E aí eu fui procurando onde meu filho se encaixava, né? Porque eu sabia que ele era atípico, mas o que era exatamente eu não sabia. E aí ele começou a ler com 3 anos de idade, então para mim já era um caso assim de uma criança fora da faixa de desenvolvimento, porque ele nunca tinha ido para a escola. Então eu comecei nessa área, entrei, mas aí eu percebi assim que não era só a minha angústia, era a angústia de várias mães. Então eu comecei a entrar em vários grupos. Entrei em vários grupos de autismo, entrei em grupos de altas habilidades, superdotação, tudo que eu ia assim achando que se encaixava nas características dele, eu buscava mais. Então aí eu comecei, aí me apaixonei pela área, vi as angústias das outras mães, falei, não, eu quero fazer algo para ajudar. Eu também quero, assim, não só para o meu filho, mas todas as pessoas que eu puder ajudar, eu quero ajudar a melhorar essa qualidade de vida dessas pessoas e das mães também, né? Porque as mães sofrem muito. A maioria são abandonadas pelo parceiro, né? Existe uma estatística que a maioria são abandonadas por parceiro. Quando o parceiro descobre que o filho tem algum tipo de deficiência, ele abandona essa mãe. Então, essa mãe fica sozinha nesse processo, né? Não foi o meu caso, mas assim, eu já era mãe solo. Então, assim, para mim não foi por conta da deficiência, mas eu era uma mãe solo, então eu entendia todas essas angústias dessas mães. E aí eu comecei a estudar, né? Eu trabalhava na limpeza e aí comecei a estudar, fiz pedagogia e aí fui buscar o que era necessário para atuar nessa área. E tô lá até hoje, né? Porque eu me apaixono cada dia mais. E um caso assim que marcou muito foi de uma estudante que chegou na escola. Ela era não verbal, ela tinha pouca fala, né? Que ela teve foi na gestação, que ela teve uma complicação e não tinha assim a formação do crânio. E ela tinha assim, a mãe não quis fazer a cirurgia, né? Que precisa para a reconstituição do crânio, por conta que ela tinha um risco de vida. Então a mãe optou por não fazer. E aí ela era uma criança assim que a gente tinha que tomar total cuidado, porque se ela caísse, a mãe falava, ela morre. Então assim, aí eu convenci a mãe a trazer e confiar no nosso trabalho, confiar na equipe, né, que estava ali naquele momento, e trazê-la para a escola. E aí cada 10 minutos ela pedia para ligar para a mãe, para falar com a mãe. Ela tinha muito assim, um vínculo muito forte com a mãe, porque a mãe nunca tinha levado ela para ficar sozinha em uma instituição. Então ela ia para a escola e a mãe sempre recomendando, sempre. E aí a gente tinha aquele medo, né? Eu tinha medo, ser bem sincera, que eu morria de medo de acontecer algo com ela. Mas a gente ficava ali, sempre de olho, né? E aí um dia ela chegou na escola, assim, pra mim foi um momento, assim, muito forte, porque ela chegou na escola, ela olhou pra mim, eu não estava bem. E ela olhou pra mim e identificou que eu não estava bem. Aí ela perguntou se ela podia fazer uma oração para mim, do jeito dela, né? Que eu já aprendi a interpretar todos os gestos que ela fazia, todo tipo de comunicação que ela tinha, eu consegui identificar. E aí eu falei que podia, e ela falou, oh Deus, cura ela. Então assim, da forma dela, mas ela falou, colocou a mão na minha cabeça e falou isso, falou essas palavras. E assim, foi muito marcante, porque eu pensava assim, que ela assim, ia ter muita dificuldade para se desenvolver.
E nos primeiros dias ela ligava de 10 em 10 minutos para a mãe, depois ela começou a ficar na sala de meia em meia hora, né? Ela ligava para a mãe, aí foi aumentando o tempo. Depois, a hora que eu chegava na porta da sala para perguntar se ela estava bem, se precisava de algo, ela falava, vai para a sua sala. Então, ela começou a passar o tempo todo, o período todo, ela queria ficar na escola. Era o contrário, ao invés dela ligar para a mãe para ir embora, para querer ir embora, ela queria ficar na escola. Estava até bagunçando já nos últimos dias. Estava até fazendo uma baguncinha lá atrás. E eu colocava ela na frente, né, para poder ficar mais fácil para eu olhá-la, né, observá-la, e ela sentava lá atrás. Ela mesma pegava o material dela e mudava de lugar, ia bagunçar lá atrás com as meninas lá atrás. Então, assim, a sala acolheu ela, sabe? Eu ia fazer conscientização e a sala acolheu ela. Aí ela começou a bagunçar até por fim. Olha, esse trabalho, ele me modifica todos os dias, porque a cada dia que passa eu aprendo mais com eles, né? A gente tem professor que fala, não, eu ensino, e eu falo, não, eu aprendo todos os dias. Todos os dias essas crianças me ensinam algo novo, porque elas chegam com um olhar assim diferente, sabe? Ela sente mesmo, ela é o sentimento propriamente dito. Ela é o sentimento, ela chega pra gente assim, e ela tem umas observações da vida que a gente às vezes não faz. A gente fica muito no automático e acaba não fazendo essas observações que eles fazem. Essa leitura da vida que a gente às vezes esquece um pouco de fazer. Olhar lá para fora, ver a grama verdinha, ver os animais, ver as flores, né? Coisas que a gente esquece no dia a dia. E eles não, eles trazem isso pra gente, eles fazem a gente lembrar do porquê a gente escolheu essa profissão, por que a gente está lá, qual, né, o real sentido do nosso estar nesse local, nessa profissão, né? Então, assim, eu me sinto realizada como ser humano, assim, por estar atuante nessa profissão. E eu espero, assim, que eu vá, né, desenvolvendo cada vez mais para poder ajudar mesmo, para poder contribuir com eles, sabe? Apesar de que nesse tempo todo, assim, que eu estou, eu sinto que eles contribuíram mais comigo do que eu com eles. Todos os dias eu sinto que eu tenho muito a melhorar.